fala da conservação de biodiversidade, que, segundo estudos, está ligada diretamente à questão da pobreza. O assunto foi debatido recentemente no webinário Biodiversidade Terrestre e Marinha, Conservação, Uso e Desenvolvimento Sustentável. Um evento organizado pela Academia de Ciências do Estado de São Paulo e pela FAPESP. Esse é também o tema da nossa entrevista agora ao vivo com a Simone Vieira, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp e fala com a gente de Piracicaba. Boa tarde, Simone. Seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Simone. Agora conta pra mim como é que é essa relação aí da pobreza e da biodiversidade. Explica isso pra gente. Tá. Primeiro a gente tem que pensar o que exatamente é biodiversidade, né? Quando a gente pensa em biodiversidade, muitas vezes a gente pensa em tipos diferentes de espécies que estão ocorrendo num determinado local, mas a biodiversidade ela é além disso, tá? A gente tem, por exemplo, ela engloba a biodiversidade genética. Só como um exemplo, a gente pode pensar no cachorro, né? A gente tem desde um pincher até um dog alemão, os dois são da mesma espécie, mas que são muito diferentes. E o que propicia essa diferença para esses indivíduos é a diferença genética que tem essa espécie. Além disso, a biodiversidade ela também incorpora a diversidade de ecossistemas presentes num determinado local. Mas como é que isso se liga à pobreza, né? Na verdade, o que os estudos têm demonstrado é que quanto maior a biodiversidade, menor é a pobreza na região. Como isso, né? Porque a biodiversidade ela é responsável pela geração e pela manutenção dos serviços ambientais, que englobam a regulação do clima, da água, de erosão, além da provisão de alimentos, fibras, madeira e, enfim. E então as populações que têm acesso à biodiversidade, elas têm um maior acesso a alimento, peixe, frutos e também a materiais que elas usam para artesanato, enfim, para isso tudo. E um exemplo disso são as quebradeiras de coco de babaçu, por exemplo, que elas têm a renda delas provenientes da biodiversidade. Legal, Simone, é um ganha-ganha, né? Agora, esse tema, Sim. né, ele está ligado, inclusive, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados de ODS, Conjunto de Metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para serem cumpridas até 2030. Como que você acredita que a gente vai estar até lá, falando especialmente do Brasil, claro? Olha, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, embora 2030 já seja amanhã praticamente, né? Mas a gente tem várias iniciativas sendo implementadas no Brasil, tanto no nível local quanto no nível nacional, de incentivo aos produtores para que a gente consiga alcançar essas metas que foram estabelecidas, né? É, e principalmente relativas à manutenção da biodiversidade. Legal. Agora, Simone, o fato da gente atingir as nossas metas aí do chamado Acordo de Paris, isso não se reflete só no meio ambiente, tem também as questões sociais, né? Você comentou um pouquinho no início e a gente sabe que o impacto é grande na geração de emprego e renda também. Sim, o Brasil, só lembrando, né, a gente se comprometeu em reduzir em 43% as nossas emissões até 2030, relativas às emissões de 2005, e para alcançar essa meta, a gente se propôs a restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030 e a gente tem mais 10 milhões de hectares que foram incluídos no Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC, com 5 milhões para integração lavoura, pecuária, floresta e 5 milhões para recuperação de pastagens degradadas. Só com relação à restauração de florestas, a gente estima que a gente consiga gerar 2 milhões de empregos, porque essa cadeia da restauração, ela precisa desde do coletor de sementes, né, que vai coletar as sementes das espécies, dos viveiros de muda, da equipe que vai fazer a implantação da restauração no campo, até a questão mais tecnológica, né, de equipamentos, enfim. Então, isso
movimenta muito a economia. Simone, agora para encerrar, qual que é o papel do produtor rural aí nesse contexto da biodiversidade, que é o mote da nossa entrevista? Olha, o produtor rural tem um papel fundamental nisso, porque é na propriedade rural que isso tudo está acontecendo, né? Então, é muito importante que o produtor rural tenha acesso a incentivos para que ele possa diminuir as áreas degradadas dentro da propriedade, e isso ajuda a diminuir a emissão de CO2 para a atmosfera consideravelmente, para que ele melhore práticas de manejo, para que ele possa recuperar suas APPs e reservas legais. Enfim, sem o produtor, a gente não vai conseguir alcançar os objetivos. Entendido. Simone Vieira, pesquisadora da Unicamp, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e até mais. Até mais, muito obrigada.